São 7h21. O presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho, jornalista Beto Almeida, comemora essa vitória nos municípios de Tianguá e Irauçuba e nas últimas 24 horas já mandou um recado para os adversários. Domingos Filho disse o seguinte: espero que com a segunda vitória dos candidatos do partido, no caso o PSD, os adversários se convençam da necessidade de deixar os eleitos trabalharem pelo desenvolvimento e crescimento dos municípios. Como você já antecipou, em Tianguá, Luiz Menezes volta à prefeitura após 2 anos afastado, foi eleito em 2016, em 2018 teve o mandato cassado por abuso do poder econômico. E no município de Irauçuba, a eleição suplementar foi realizada após o então prefeito Nonatinho ser cassado também por abuso do poder econômico e político. E nesse caso, em Irauçuba, Nonatinho, com o apoio de Domingos Filho, elegeu Geraldina prefeita pelos próximos 12 meses. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, para começar a dizer que a vitória, né, dos dois candidatos nessas eleições suplementares de Tianguá e Irauçuba é uma vitória do grupo político de Domingos Filho. Ele que realizou, que comandou esses encontros, que durante essa reta final, inclusive, da campanha, se fez presente em ambos os municípios, participando de carreatas, de comícios. Ou seja, é uma vitória dele que sai fortalecido, o grupo político do PSD, já numa, de certo modo, assim, numa presunção não, Luciano, numa prévia do que pode ser a eleição de 2020 para o PSD. Domingos Filho que vem mantendo uma série de encontros com lideranças municipais no escritório político do PSD. Ele que está liberado hoje para fazer política, já que está literalmente afastado do TCM. Não, literalmente não, ele está afastado do Tribunal de Contas porque mas ele é um ele está na condição de conselheiro em disponibilidade e tem tempo suficiente aí para fazer política. Para fazer política. E já pensar, Beto, você diz assim, olha, esse resultado do final de semana é uma prévia do que nós poderemos ter com o PSD em 2020. Na realidade, o Domingos Filho está trabalhando com intensidade para ampliar essas bases do PSD na capital e na Grande Fortaleza e no interior do estado, querendo transformar o PSD em uma força que o garanta a presença à mesa de discussão das eleições de 2022 ao governo do estado e ao Senado. Domingos Filho quer brigar por uma vaga de vice-governador, pela vaga de vice-governador ou mesmo por uma vaga de senador. Seja como for, Luciano, o que virá do desenrolar desse cenário para 2022, ele está fazendo o dever de casa, como se diz, está fazendo bem feito, mostrando aí resultados, sai fortalecido dessa disputa suplementar, dessas eleições suplementares, tem recebido e continua recebendo lideranças municipais no escritório do PSD, fazendo o que bem sabe. Fora isso, voltando agora à questão pura e simples do resultado eleitoral, a gente observou 15%, Luzenor, de abstenção de eleitores em Tianguá que deixaram de ir às urnas. Foi uma eleição tranquila, isso nem se questiona. Agora, 15% é um percentual ainda alto, considerando-se com as eleições anteriores. Por exemplo, em 2018, quando foi realizada a última eleição suplementar em Tianguá, porque essa já é a terceira eleição, por exemplo, a abstenção chegou a 11%. Em 2016, quando o próprio Luiz Menezes foi eleito, Luzenor, a abstenção no município de Tianguá foi de apenas 5,1% dos eleitores que deixaram de ir às urnas. Beto Almeida, eu considerei até esse percentual baixo porque é uma eleição atípica, embora os eleitores de Tianguá estejam mais acostumados a participarem de eleições, afinal, nos últimos 3 anos foram 4 eleições, 2016 para prefeito, 2018 eleições gerais, 2018 também a eleição suplementar. E 2019 uma outra eleição suplementar. Em 2020 os eleitores de Tianguá irão voltar pela 5ª vez às urnas para uma 5ª eleição em apenas 4 anos. Daí eu considerei essa abstenção de 15%, quando eu comecei a ler os números do TRE, como baixa. Embora você tenha outro
pensamento, né? Porque é uma eleição Mas são os números, né, que mostram. Diferente, jornalista Beto Almeida, de uma eleição quando tem uma campanha com um envolvimento maior dos eleitores, das lideranças políticas, com 2 meses de antecedência ao pleito e tem um conflito maior, um acirramento ainda maior, gerando assim a expectativa e também o envolvimento dos eleitores que os levam a participar de forma mais efetiva da eleição. Mas estão aí esses números do Tribunal Regional Eleitoral, 15% de abstenção. Isso mostra, Luciano, na realidade, um certo desencanto, vamos dizer assim, do eleitorado de Tianguá, com os rumos que a coisa tomou. Porque a gente já comentou isso aqui, no fim das contas, quem perde mesmo é o município. Mas também tem razão o Luiz Menezes no aspecto. Agora é hora de tentar fazer realmente alguma coisa no pouco tempo que resta. Não dá mais para ficar simplesmente no puro embate político. E em Irauçuba, o percentual de abstenção também foi nessa mesma proporção? Luzenor, foi também na mesma proporção. Olha só, lá a eleição foi mais tranquila, o eleitorado participou mais, segundo o TRE, pela própria questão de que lá não vem no desgaste de sempre estar ocorrendo eleição suplementar, como foi o caso de Tianguá. Lá ficou dentro da média que o TRE considera para estas questões, por exemplo. Não houve uma grande abstenção, não houve uma grande falta de votos nulos e brancos, por exemplo. O eleitorado participou mais na eleição de Irauçuba. E nesse caso, qual foi a abstenção em Irauçuba? Aqui, Luzenor. Irauçuba, 6%, Luzenor. Então, um número... Um terço do que... exatamente.